Bom, gente, mais um programa, né? Eu vou trazer uma reflexão, tá? Mais um programa, né? Dessa jornalista marcial. Eu vou falar um pouquinho da inclusão e da falta, na verdade, seria a falta de inclusão das mulheres nas artes marciais, né? Eu falo assim de dojos, dos dojos em que eu estive, que foram os de Aikido, dos grupos de capoeira em que eu estive, grupo de Ninjutsu também, e no geral, né, a falta de inclusão das mulheres, tá? Que é uma coisa muito complicada e que eu vi muito claramente essa falta de inclusão. Eu vou dar um exemplo, vou contar um pouquinho da minha experiência, tá? Quando eu fiz capoeira, né, a gente tinha algumas apresentações e eu percebia que o mestre, ele chamava só algumas pessoas para as apresentações, né? Tinha até a presença de mulheres, mas era uma mulher ou outra que era do relacionamento dele, né? Que ele tinha amizade e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma falta de inclusão, tá? Ele tinha outras mulheres no grupo e ele não incluía, né? Tanto que eu fui até me chateando muito, porque era uma questão só de treinar, né? Você não precisa ter um preparo para se apresentar, para fazer uma apresentação, né, de capoeira, é uma questão de treinar, né? Então, assim, ele falava que a pessoa não tinha preparo, mas isso não se fundamenta, tá? Isso não se fundamenta porque você treina, você pode treinar, ensaiar, né? Então, eu vi a falta de inclusão também na capoeira, tá? No grupo, pelo menos no grupo em que eu fiz parte, e isso me chateava bastante, tá? Isso sempre me chateou muito. E eu via que isso era um problema do professor, tá? Professor, na capoeira eu vi muito machismo, tá? Realmente na capoeira eu vi, tem bastante machismo, né? Tanto é que tem, vocês veem que tem poucas mulheres, né? Tem aquela tocando, né? Eu acho que tá mudando, mas eu vi muito machismo na capoeira, tá? Muito mesmo. Isso me incomodou, porque a capoeira, ela tem, né, essa filosofia da inclusão, mas eu não vi muito isso na prática, tá? Pelo menos no grupo em que eu estava, ele sempre chamava um grupinho, algumas pessoas, ele não dava oportunidade, né? Para todos, né? E também eu tive dificuldades lá, inclusive eu queria graduar, eu percebi uma certa dificuldade nele, né, de me graduar, é como se ele não levasse a sério, tá, ele realmente parecia não levar a sério, a ponto de eu ter que ir lá, conversar com ele, explicar que eu queria, que eu tinha um interesse e tal, mas tanto é que eu acabei desanimando e saí do grupo, eu realmente desanimei, saí do grupo e, sim, perdi o contato com esse mestre, tá, eu acho que esse mestre, ele tinha um discurso de inclusão, mas ele não praticava a inclusão. Pelo menos no grupo eu não via isso. No Aikido eu vi demais a falta de inclusão das mulheres, demais. Nos grupos em que eu estive, nos dojos de Aikido em que eu estive, eu nunca vi a inclusão de mulheres, tá? Inclusive desde coisas assim, menores, como apresentações, ou, essas aulinhas, né, que eu tava contando para vocês, que num dos dojos em que eu estava, que foi o dojo que eu fiquei mais tempo, que o sensei é bem machista, o japonês, o descendente de japonês, ele é bem machista. Ele falava que não, mas ele era bem machista porque nas atitudes ele é machista, né? Então ele colocou aula para as crianças, ele, né, tem um grupinho, né, que ele dá aula para as crianças, né, de Aikido, e ele quis fazer, então, ele quis dar aulas explicando, falando do Aikido, da história do Aikido, que eu acho legal, mas ele colocou um homem para dar essa aula. E outra, ele colocou um homem que é evangélico, tá? Então, assim, já é um homem com uma religião, né? Uma religião muito fechada e preconceituosa. Os evangélicos são machistas, são preconceituosos, não tem dúvida disso, tá? São mesmo, a gente sabe que são, né? Então, assim, ele coloca um homem que já tem também uma religião muito machista, né? Com opiniões muito machistas, colocações muito machistas. Então, isso é complicadíssimo. Eu acho isso muito complicado. Então, e eu conheço a pessoa que dá aula para as crianças lá, tá? No Aikido. Então, não acho ele uma pessoa ruim. Só que, assim, ele tem uma visão fechada, preconceituosa, evangélico, né? É um homem. Então, para ele, se esse sensei se preocupa em incluir as mulheres, ele tem que colocar uma mulher falando também. Ele tem que colocar, então, um homem e uma mulher, né? Porque quando você tem um grupo
de meninas e meninos, essas meninas vão ver, vão falar, por que não tem, né? As meninas já vão crescer só vendo os homens falando, entendeu? Então isso é uma forma de inclusão. Simbolicamente, essas meninas vão crescer tendo um imaginário, uma visão de que só o homem fala, não tem mulher representante, né? Tá errado, ele demonstra que ele é machista. E assim, nas apresentações, nesse dojo que eu fiquei 4 anos, é impressionante esse japonês. O japonês é extremamente preconceituoso mesmo, esse sensei descendente de japoneses, impressionante. Os dois eram, tá? Os dois, né? Porque eram dois. Porque o outro era um capacho, né? Do japonês. Mas seguia a visão dele, né? Então, esse japonês, ele era muito preconceituoso, ele excluía, entendeu? Porque assim, nas apresentações ele só colocava faixa preta e homens, não tinham mulheres. E aí, eu comecei a perceber que iam faixas coloridas, mas os queridos dele, e homens, né? Porque várias vezes eu falei pra ele que eu queria me apresentar, e ele me vetava. Ele falou, não dá, é muito rápido. Ele dava uma desculpa porque ele não queria que eu participasse, tá? Ele não queria que eu participasse, eu percebia isso, né? Então, até alguns faixas coloridas que puxavam o saco dele e que eram queridinhos dele, homens, ele deixava participar, né? Mas mulheres você via que não tinha. Ele nunca deu espaço para as mulheres japonesas. Não, descendente de japonês nunca deu. Nunca. Na verdade, ele dava espaço para algumas pessoas do grupinho, né? Das pessoas que puxavam o saco dele. Então, tem também essa questão do puxa-saquismo, né? Do grupinho, né? Então, é a misoginia, né? Eu ouvi muito isso nos dojos de Aikido, né? E nos seminários também você vê isso, né? Você vê que nos seminários, a maioria das pessoas que vão lá, né? Fazer apresentações, participar e tal, são homens, tá? As mulheres, elas ficam com uma coisa mais secundária. E quando tem, e são poucas, tá? Porque a gente tem muitas mulheres, né? Fazendo Aikido e tal. Só que eles poderiam apresentar. E outra, não existe uma diversidade. Eles chamam sempre os mesmos grupinhos, né? As mulheres que não falam, ou que falam mais ou menos, tem aquele discurso, o discurso assim, de que é tudo bom, né? Que não tem machismo no Aikido, tá? Então, assim, é o discurso que interessa, tá? É tipo uma edição, né? Então, não tem diversidade. E a arte, a Aikido, é uma arte que fala da diversidade, né? Da diversidade, né? Da inclusão das mulheres, né? Então, assim, você vê que a filosofia do Aikido não aparece na prática, né? Não aparece, você não vê isso, porque a mente do sensei de Aikido é uma mente machista, enquanto eu acho muito difícil que isso mude, porque a mente deles é machista. Eles têm uma mente que exclui, eles excluem as pessoas, né? E o dojo é um lugar que tem que ser um lugar de inclusão e não de exclusão, mas eu não vi. Eu vejo que as mulheres não falam, não tem espaço para elas, elas têm medo de falar, né? As mulheres têm muito medo de falar no Aikido, tá? Muitas falam, até uma ou outra já até falou em off comigo, me contou coisas, né? Em off, porque acontecem muitas coisas no Aikido, tá? Mas elas ficam por baixo dos panos, tá? Elas ficam por baixo dos panos porque as pessoas têm medo de falar e eu acho que isso não é normal, é doentio. Não é normal, né? Não é normal você ter uma arte que prega paz, né? Harmonia. E você vê que as pessoas têm medo de falar, de se expressar, né? É triste porque é uma arte que acorrenta, né? Me parece que ela acorrenta as pessoas, tá? Elas não falam, você não vê mulheres falando. E aí, quando a mulher não fala, ela não é representada, né? Não tem uma representação feminina, né? Se a mulher não fala, não tem uma representação feminina, tá? Ou então o que você vai ouvir da mulher não é um discurso de fato do que acontece com a mulher, tá? Eu nunca ouvi, eu não ouço as mulheres do Aikido falando de fato o que acontece. Eu não ouço. É como se fosse alguma coisa assim, é para vender, é para inglês ver, tá? Eu vou entrar um pouquinho, eu falei para vocês do sensei legal, do sensei de Aikido legal.